Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Estamos hoje esta quinta-feira, onde daremos continuidade aos estudos sobre a doutrina espírita e façamos a prece inicial, porque nada se faz sem que o Pai misericordioso esteja conosco. Deus de bondade, a nossa gratidão por mais esta oportunidade. Que a tua luz nos esclareça, que a tua misericórdia derrame-se sobre nós e nossos familiares, em gotas de luz, de paz e de esperança. Que a tua bondade, em ondas de luz, nos abrace, protegendo-nos de todos os males. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos, e hoje nós iremos falar sobre da lei do progresso, ainda dentro do livro dos Espíritos. A lei do progresso, esta lei que todos nós estamos submetidos, é uma lei natural que abrange a todos, a Terra e todos os mundos que estão distribuídos nos universos. Kardec pergunta aos Espíritos: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Ele responde: não, o estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Nós não nascemos para ficarmos na idade da pedra. Um dia, este Deus de amor nos criou simples e ignorantes em conhecimento e nos deu as estradas para o progresso, nos deu o livre-arbítrio e nos deu todos os meios para conquistarmos a intelectualidade e as virtudes morais. Este Pai de amor são estas leis que estão na natureza, como, por exemplo, a lei do progresso, é uma lei natural, enquanto que o estado de natureza é aquele estado primitivo, aquele que nós, inclusive, todos nós já passamos por esse estado primitivo. O estado de natureza, ele é a infância da humanidade e, digamos assim, o ponto de partida, mas as leis naturais são as leis do Pai, não escritas pelos homens, mas inscritas em seus corações e que nos fazem caminhar para frente. É uma lei natural o livre-arbítrio? Sim, o livre-arbítrio é uma lei natural. É a liberdade que este Deus de amor concedeu aos seus filhos para decidirem o caminho a tomar. É uma lei natural a reencarnação? Sim. É uma lei divina? É uma lei do Pai? É uma lei de Deus? E assim, as leis naturais, os homens, façam o que fizerem, jamais destruirão, porque são as leis divinas. E estas leis, elas estão inscritas dentro do coração de cada alma, dentro dos nossos corações. Tendo o homem, no estado de natureza, menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento, questiona Kardec. Diante disso, o que se deve pensar na opinião dos que consideram o estado de natureza como o da mais perfeita felicidade na Terra? A questão é bem simples. Realmente há aqueles que acham que nós deveríamos estar sempre nesse estado bruto, sem o progresso, sem a civilização. E aí os espíritos respondem: o que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra coisa. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. É uma questão bem interessante.
Quer dizer, a lei do progresso, caríssimos irmãos, não é uma lei que deve ser questionada. Nós não nascemos para viver em um estado bruto. Nós precisamos avançar no progresso intelectual, no progresso moral. É para isto que fomos criados. Nós vamos retornando pelas estradas divinas ao reencontro com o Pai, que nos deu um dia a vida, até chegarmos ao ponto de dizer, como Jesus, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pode o homem, pergunta Kardec, retrogradar para esse estado de natureza, esse estado bruto, primitivo? Ele responde, não, o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição é negar a lei do progresso, que é uma lei natural, uma lei divina. Nós estamos de vez em quando, não sei se vocês assistem à televisão, vemos uns programas em que o homem e uma mulher são colocados nesse estado de natureza. É-lhes dado a condição apenas de ficarem numa selva, e aí a gente vê, digamos assim, as dificuldades de higiene, as dificuldades de alimentação, as dificuldades de fazer fogo. Então, o homem, a gente percebe claramente que esse estado de natureza não é o homem que está no estágio em que nós estamos, ele não retrograda ao estado de natureza, nem que o queira, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. A força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Então veja, nós dissemos a vocês que a lei natural, ela está inscrita na alma, no espírito de cada um. Então, esta busca pelo progresso nós vamos aurir aonde? Nós vamos aurir, buscar dentro de nós mesmos. E é o que os espíritos dizem. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Isto é uma realidade. Nem todos nós progredimos da mesma forma. Há aqueles que progridem de uma forma mais lenta, mas progridem. Já outros, por esforço, por dedicação, conseguem progredir de uma forma mais acelerada. O progresso moral, esta pergunta é muito bela, observem bem. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E eles respondem, o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre este progresso moral segue o progresso intelectual. Olhem bem, nascemos, nós vamos atingir, buscar o progresso moral na medida em que conhecemos as coisas, na medida em que buscamos as verdades e estas verdades nos são liberadas pelo Pai, na medida em que nós progredimos, na medida em que o homem conhece, na medida em que ele conhece as verdades de Deus, ele progride moralmente. Mas, disseram os espíritos, e isto é uma verdade, nem sempre o homem intelectualizado, ele também está no mesmo patamar do que deveria ser o progresso moral, quer dizer, nem sempre esse progresso intelectual se faz seguir simultaneamente pelo progresso moral.
E aí nós temos homens altamente intelectualizados e totalmente ateus e totalmente brutalizados, homens de grandes conhecimentos, homens de ciência, mas quando lhes abrimos a palavra divina, fogem e nada conhecem. E aí ele pergunta mais: como pode o progresso intelectual, questiona Kardec, impulsionar esse progresso moral? Ele responde, os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. Na medida em que nós, pelas verdades, conhecemos o bem e o mal, nós vamos nos moralizando. E isto é uma verdade, meus queridos irmãos. No próprio século em que vivemos, há alguns anos atrás, certos acontecimentos sociais eram tidos como altamente brutais, não tinham valor nenhum. A própria mulher, no século anterior, era vítima, dentro dos seus lares, e ainda é, dos mais constantes abusos. Mas na medida em que o homem se intelectualiza, isto começa a mudar. E em diversos acontecimentos da própria vida, há um tempo atrás, nós descobrimos que a energia nuclear era capaz de destruir. Lembram-se da bomba atômica? Entretanto, a partir do conhecimento da destruição, da verdade que essa energia mal utilizada pode causar à humanidade, a própria humanidade colocou freios em seu uso. Muito bem. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. Então, Kardec coloca uma questão bem interessante. Ele toma o povo, não o ser de forma individual. Ele pergunta, como é que povos muito instruídos se tornaram bárbaros ou são extremamente perversos? E aí ele diz, o progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem, enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Ora, meus queridos, a história humana ela é recheada desses fatos. Quantas nações, quantos povos atingiram a plenitude, digamos assim, atingiram um certo patamar de intelectualidade, entretanto, se tornaram embrutecidos? Não vamos muito longe, com todo respeito ao povo alemão. A Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial, essas duas guerras foram causadas essencialmente pela ignorância de alguns desse povo, mas o povo acolheu esse acontecimento. Pois bem, e assim nós teríamos vários outros exemplos. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Quer dizer, o homem pode paralisar a marcha do progresso? Uma grande questão. E os espíritos respondem, não, mas tem, às vezes, o poder de embaraçá-la. Se nós recordarmos bem, nos séculos passados, lembram-se da história de Galileu Galilei, que ele comprovou a teoria heliocêntrica, quando
a humanidade inteira acreditava que a Terra era o centro do próprio universo, quando em verdade a Terra é também um dos planetas que giram em órbita em torno do Sol? Lembram-se que a Igreja, naquela Idade Média, a Santa Inquisição, pediu, quer dizer, insistiu e conseguiu que Galileu mentisse e dissesse que aquilo não era verdade. Essa proibição do avanço do progresso perdurou apenas por alguns anos, embaraçou o progresso das ciências, mas, ao que se vê, não foi capaz de contê-lo. E assim, nós temos outros e outros exemplos da onde o homem tenta embaraçar o progresso. Ele o embaraça por um tempo, mas a verdade sempre vem à tona e o progresso continua, porque o progresso do homem, dos povos, da humanidade, é uma lei natural, portanto, uma lei divina. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Há muitos, até em nossos tempos, meus irmãos, nós temos nações, infelizmente, aonde os avanços da tecnologia são proibidos, se proíbe a internet na sociedade, se proíbe que a mulher estude, que a mulher se instrua, e muitos outros casos. E aí os espíritos respondem: pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Então, esta torrente de desenvolvimento, de progresso, não pode ser contida pelo homem. Em algum momento, isto desabrochará. Estas nações que escravizam os seus povos, estas nações que infligem dor e escravidão aos seus indivíduos, serão derrotadas. Muito bem. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Muito bem. E eles respondem: assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Isto é verdade. Nós estamos vendo muitos destes casos em que os homens, até de boa fé, digamos assim, pela ignorância, tentam obstar o progresso, mas não conseguirão. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Uma bela pergunta. E eles respondem: há o progresso irregular e lento que resulta da força das coisas, quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Olhem, as respostas que os espíritos superiores nos dão, elas são incontestáveis. Basta que nós enxerguemos a história humana. Às vezes uma nação passa por tribulações fortes, porque elas são necessárias para que esta nação, que este povo acorde e resolva progredir. É um mal, quer dizer assim, o homem enxerga como mal, mas para a espiritualidade aquilo é necessário. Bastante grande é a perversidade do homem, diz Kardec. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Uma grande questão. Será que nós
Será que isso é verdadeiro? Porque nós olhamos às vezes nos quatro cantos do mundo, tantas guerras, tanta ignorância em diversos campos do mundo, do nosso país, por exemplo. E aí eles respondem: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então vejam que a resposta, ela é magnífica, a resposta dada pelos espíritos. Se a gente, às vezes somos muito pessimistas ao enxergar a Terra sobre olhos do mal, mas vamos enxergar pela história, a história da humanidade. Lembram-se dos impérios? Vamos nos focar no Império Romano, aquele império que dominava pela força, que dominava pela morte, que espalhava o medo, que concedia para os mais poderosos mais poderes ainda. Tudo isto passou. E todos os males que o homem tem passarão também. Não seremos nós a vestir a camisa do pessimismo, porque, se enxergarmos bem, já fizemos 2 guerras mundiais que já ceifou a vida de mais de 50 milhões de pessoas. Mesmo assim, a humanidade avança. E quando nós chegamos a esse estágio do mal supremo, a gente diz: espera aí, vamos parar porque eu só sofro com esses males, então por que eu devo continuar? Para o Pai, o tempo é muito maior. Não esqueçam que nós, desta geração, se muito vivermos, não passaremos dos 90 a 100 anos. Avançando. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Grande pergunta fazem os espíritos, não é? Aliás, Kardec, aos nossos queridos irmãos espirituais. Eles respondem brilhantemente: o maior obstáculo ao progresso é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o progresso intelectual reduplica a atividade do orgulho e do egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas que mudará à proporção que o homem compreende melhor, que, além do gozo dos bens terrenos, que os bens terrenos proporcionam, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. A resposta brilhante dos espíritos: o que obsta ao progresso? Por que não progredimos com mais intensidade? O orgulho e o egoísmo. Se observarmos bem a nossa humanidade, muitos dos conhecimentos que aí estão e que trariam imensos benefícios para a humanidade, eles estão escondidos pelas grandes nações. Eles estão ocultos pelas grandes nações. Nós somos ainda incapazes de nos unir e dizer: vamos fazer em conjunto? Vamos fazer juntos? Mas não. A gente vê, por exemplo, pensando numa forma macro, você vê que os Estados Unidos brigam para que a China não atinja, não seja o maior país da humanidade, planeta Terra, e fazem de tudo para que isso não ocorra, e vice-versa. Quer dizer,
se estas nações, se essas inteligências se unissem para o bem, que bem fariam para a humanidade. Mas nós vamos vencer, sim, esse estado de coisas, porque nós vamos percebendo que isto só nos traz sofrimento e dor. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Realmente, a pergunta de Kardec é interessante. Será que não existem raças no planeta que são rebeldes ao progresso? Não vamos muito longe. Recentemente, o nosso querido Afeganistão novamente foi dominado por um grupo chamado de Talibã, que ele simplesmente acha que entre a mulher e um cachorro, não há grande diferença. Então, essas mentalidades, parece que essas raças, elas são rebeldes ao progresso, mesmo vendo o contrário. Nós vemos uma Coreia do Norte, onde as pessoas devem dobrar seus joelhos a imagens, idolatrando homens. Enquanto isso, a população rural morre de fome. Mas ainda assim, lá estão os prédios e as continências aos homens. E eles respondem: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. E isto é verdade, não é? Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Que maravilha! Olha aí a questão. O que acontecerá com esses espíritos renitentes ao bem? Eles respondem: chegarão, como todas as demais, à perfeição. Passando por outras existências, Deus a ninguém deserda. Mais uma vez, meus queridos irmãos, não canso de lhes dizer que a reencarnação é uma lei natural de todos os mundos do universo. E esta lei, esta benesse do Pai, ela é maravilhosa porque nos dá a oportunidade de recomeçar, de nos reinstruir, de aprendermos e conseguirmos enxergar o bem e o mal. Assim, pode dar-se que os homens civilizados tenham sido selvagens ou antropófagos? Kardec pergunta. Ele diz: olha, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Então eles revelam aqui para o próprio Kardec o que ele já foi, o que é uma raridade. Então, nós já passamos por muitas fases e este Pai de amor jamais nos abandonou. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Uma grande questão. Se nós observarmos aqueles grandes impérios, o Império Persa, o Império Romano, aqueles impérios se foram, junto com os seus imperadores. E aí eles respondem, os espíritos superiores: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta-se na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas, para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Eis uma grande revelação. Povos que humilham os outros, povos que matam os outros, não sobreviverão. Somente aqueles que agem pela caridade é que sobreviverão. Então, eis o nosso Brasil aqui,
algumas vezes envolvido em coisas não muito boas para com os outros povos, mas nós devemos vibrar no auxílio ao outro, vibrar no bem e na caridade, para que possamos viver a eternidade. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação. Uma grande questão futurística. Será que um dia a Terra será uma nação só? Será que um dia teremos um só governo? Eles respondem lindamente: uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Vejam o que nos aguarda no futuro se resolvermos seguir a lei divina. Hoje nós temos nações espalhadas pelo planeta inteiro. Às vezes, somos incapazes de cruzar a fronteira e estender as mãos para o outro. Pelo contrário, estamos colocando barreiras intransponíveis para que o outro não adentre ao nosso país. Às vezes, nós vemos os nossos irmãos haitianos sendo humilhados dentro do nosso país porque pertencem a um outro lugar. E isto, no futuro, ao seguirmos a lei do Pai, não ocorrerá, porque o homem estará consciente do auxílio ao outro, da lei divina da caridade. Que maravilha! É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? A questão é maravilhosa, não é? Muitos acham de que esse estado de civilização em que nos encontramos é uma decadência da humanidade. Muitos filósofos que escrevem compêndios levando o homem à bancarrota acham que esse estado é um estado de ignorância. E os espíritos respondem: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se esse estado de civilização? Eles respondem: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. E aí a resposta é magnífica. A lei do progresso, meus queridos irmãos, é uma lei natural. Nós fomos criados para o progresso. E o nosso objetivo é o atingir o estado de civilização. O que nós devemos ter, o que as nações devem buscar na lei divina é o estado de caridade, o estado de respeito para com o outro. O dia que acordarmos e, ao enxergarmos o irmão debaixo da ponte, o dia que nós enxergarmos que estamos destruindo a natureza, o dia que nós enxergarmos que nós só poderemos ser felizes quando guardarmos as nossas armas, nesse dia nós veremos que esse estado de civilização se tornará uma bênção divina. Apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Que maravilha! A questão posta. Será que um dia, eu vou repetir, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam
os males que haja produzido, não tenhamos dúvida. Nós estamos num estado de desenvolvimento, mas nós já criamos muitos males sobre isso. Isso é uma grande verdade. E aí ele responde, sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Realmente. Se hoje o homem destrói a natureza, ele terá que entender que não pode viver sem ela. Esse é o sentido moral. Hoje nós vemos que o clima do mundo muda e nós teremos que rever os nossos pontos de vista. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Grande questão. Quais são os indícios que nos fazem reconhecer uma civilização completa? Ele responde, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados? Porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens? Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Vejam, meus irmãos, a visão dos espíritos com relação ao conceito de civilização. Aí a gente pensa, os europeus, os países da Europa, os Estados Unidos são países civilizados. O Brasil, coitado, está em vias de civilização. E os espíritos respondem, pensais que por conta deste desenvolvimento nas ciências vos tornais civilizados? Enquanto não pores em prática, enquanto não pormos em prática o amor ao próximo, enquanto não pormos em prática a caridade, nós não passaremos desse estágio aonde estamos. Precisamos acordar. E, finalmente, Kardec fala a respeito da influência do espiritismo no progresso. É bem bonito este trecho. Esta doutrina que eu vos tenho falado é a doutrina espírita. Essa doutrina não é de Kardec, não é de Emmanuel. Essa doutrina é dos espíritos. Essa doutrina é de Jesus. Foi o mestre quem nos possibilitou revelar essas verdades. E essas verdades é quem nos liberta para termos avanços morais, para sabermos o que é o bem e para sabermos o que é o mal. E aí, Kardec pergunta, o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Grande questão. Eles respondem, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Olhem, meus irmãos, isto é uma verdade. Por mais que você seja de uma outra religião, de um outro credo, mas a gente já começou a despertar e ter conhecimento e dizer, nós temos alguma coisa depois que nós morremos. E aí vêm os espíritos e dizem, vós sois almas imortais, vocês têm um espírito, um perispírito, vocês têm um Deus maravilhoso. E aí, aqueles que acreditam no nada, aqueles que acham que um dia nós levantaremos dos túmulos como pós, como cadáveres, coisas que a ciência não
coisas que a ciência cientificamente não pode existir. E aí nós começamos a pensar, bem, o que os espíritos dizem é verdade. Por mais que ele seja budista, católico, umbandista ou qualquer ista que seja. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? De que maneira estas verdades que lhes tenho dito pode contribuir para o progresso? Eles respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Realmente, meus irmãos, nós somos o quê? Materialistas, e muito. E na medida em que nós nos espiritualizamos, nós quebramos esse materialismo, porque nós já temos consciência de que a vida prossegue, de que somos espíritos imortais. Não será de temer que o espiritismo não atinja, não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Pergunta Kardec. Eles respondem: conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos e é preciso que muitas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, meus queridos, as sementes estão sendo plantadas, mas não esperemos que estas sementes frutifiquem imediatamente. Estas verdades vêm sendo ditas pelos espíritos de forma formal desde os séculos XIX e XVIII. E somente agora nós começamos a balançar em nossas consciências. E aí vem uma questão linda posta por Kardec. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Olha a questão maravilhosa. E ele responde: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram. Eu quero frisar bem este termo aqui. Os espíritos, mesmo antes da doutrina espírita, desde os tempos imemoriais, vêm ensinando. Mas vejam, nós não compreendemos e muitos dos intelectuais simplesmente adulteraram as verdades trazidas pelos espíritos. Gravem bem este termo. Adulteraram verdades para que nos mantivéssemos na ignorância. Mas que podem compreender agora. Agora nós temos uma condição melhor. Com seus ensinos, embora incompletos, preparam o terreno para receber a semente que vai frutificar. E finalmente, irmãos, eles perguntam, Kardec pergunta, visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Quer dizer, Kardec diz, por que os espíritos não se materializam? Por que não transportam coisas? Por que não escrevem? Ora, meus irmãos, vejam a resposta que eles dão. Desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente
alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Que maravilha, não é? Então nós vamos sendo convencidos desta magnífica obra do Pai, da nossa infinita vida, da reencarnação, dos mundos que estão no universo, deste Deus maravilhoso que nos ama com amor incondicional, de acordo com a razão. Bem, meus irmãos, era esta a mensagem de hoje, e hoje nós estamos encerrando mais um ciclo de estudos. Então nós vamos paralisar, por enquanto, os nossos estudos, mas o Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, está aberto às terças-feiras, e nós vamos estudando, porque nós vamos apenas compreendendo, ainda estamos no comecinho, os espíritos vão dando um conhecimento aqui e acolá de acordo com essa nossa capacidade, mas nós temos hoje, todos nós, reencarnados nesse exato momento na Terra, capacidade de entendermos muitas verdades. Então, a nossa gratidão, e em uma próxima vez, de acordo com o que a casa determinar, a gente retorna, ou eu, ou um outro irmão. A casa é grande e tem muitas pessoas esforçadas, não é? Esforçadas, buscando levar a todos os nossos queridos verdades imortais. Vamos fazer a prece final. Deus de bondade, misericordiosamente bom e justo, luz da luz, paz da paz, tu tens nos conduzido há tantos milênios em tempos imemoriais, tem nos conduzido para o amor, pelo progresso, tem nos dado o intelecto para conhecermos as verdades morais. Ó Deus de bondade, a nossa gratidão pela vida, a nossa gratidão por tuas mãos misericordiosas que jamais desampara a nenhum dos seus filhos. Que a tua paz esteja sobre a terra, que esteja sobre o Brasil e em todos os seus lares. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos.